Olá, você está naquela faixa etária em que já dá para estacionar em vaga de idoso? Não. E naquela outra em que a gente começa a ser chamado de tio, tia? Também não. Então eu vou lhe contar algo que provavelmente você não sabe. Meu jovem, o Brasil não era assim como você vê. Até é possível que lhe digam que sempre foi assim. Brasil, desde que os portugueses resolveram fazer um loteamento no litoral brasileiro, o Brasil sempre foi uma zona. Mas isto é falso. O Brasil já foi uma nação respeitada e respeitável. O Brasil era um país para onde as pessoas queriam vir. Hoje é um país de onde as pessoas querem sair. É um país onde nem turistas vêm, apesar de todas as nossas atrações, os nossos atrativos naturais. Os turistas não vêm com receio do povo brasileiro. Gente, não se constrói uma realidade dessas em poucas décadas sem que isto seja realmente uma construção, deliberada construção, sem que isso faça parte de um projeto. E se você acha que eu estou divagando, pondere as observações que vou fazer, porque se referem a coisas que estão acontecendo e cada uma delas, isoladamente, conduz a isso. Imaginem o pacote completo. Eu fiz uma lista. E vou ter que ler. Estímulo a toda possibilidade de conflito entre classes sociais, entre masculino e feminino, entre homem e mulher, entre gerações, entre pai e filho, entre patrão e empregado, entre raças, o que for, onde pudesse acender um estopim. Tem gente, tem partido político, tem organização, tem movimento pronto para acender. Deliberada confusão entre autoridade e autoritarismo. E como consequência, é óbvio, perde-se a autoridade. E a autoridade, quando se perde, se estabelece a desordem, a anarquia. Basta que um professor queira exercer a sua autoridade de professor, o diretor da escola, o reitor da universidade, e imediatamente, você sabe disso, se forma um coro para chamá-lo de fascista, simplesmente porque ele está cumprindo seu dever. E quando se rompem coisas como a autoridade, se rompe a ordem. A redução da autoridade paterna, a contenção da polícia pelo mesmo motivo. A polícia é fascista, a polícia é repressora. O bom é o bandido, que está a serviço de uma revolução social, por um meio diferente, mas é o meio dele, fazendo a sua revolução. Ele é a vítima. E aquele a quem ele assalta, aquele a quem ele mata, aquele que submete a sua perversão, a sua violência, este é o opressor dele. Nunca lhe falaram disso? Mas se tem juiz, promotor, advogado dizendo isso, tem professor em sala de aula dizendo isso, e depois se surpreendem com o resultado, que vai se refletir inclusive na legislação, na permissividade, nas penas que não são penas, que com 20% estão cumpridas, que levam a uma filosofia criminosa do não dá nada. Não dá nada. Entra por uma porta, sai pela outra. Isso é uma construção. As demasias do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que na minha observação, espero que também na sua, tem desservido aqueles a quem quer proteger, porque a criminalidade, em virtude das suas proteções, se expande exatamente entre adolescentes e até entre crianças, que são cooptadas pelo crime. A diluição do sentido de família num caleidoscópio de relações afetivas, e daí vem a ideia de que a criança fica solta no mundo. E uma procuradora federal vai para a televisão dizer que temos que acabar com essa história de que a criança pertence à família. A criança pertence ao Estado. É o Estado que vai cuidar da criança. O Estado é que vai dizer para a criança como é que a criança tem que pensar. E claro que com isso também se dilui a responsabilidade de pais e mães, e se enfraquecem os laços entre filhos e pais. E realmente hoje poucos pais são pais educadores. Mas não era assim. Não era assim.
Se retira a espiritualidade, a possibilidade de presença do espiritual, do ensinamento da moral cristã, patamar elevadíssimo do comportamento e da conduta humana, ao longo dos séculos. Se tiram os crucifixos da parede, porque expressar religiosidade, toda expressão de fé, o ensino religioso, está impróprio. Impróprio. E aí, nesta sociedade sem Deus e sem alma, as coisas acontecem como acontecem e as pessoas se surpreendem. Olha como estamos ficando, hein? A desumanização do humano e a humanização dos animais, ou não. Claro, com toda razão, proteja-se o ninho do passarinho na árvore. Proteja-se o ovinho que está dentro do ninho do passarinho na árvore. Sim, proteja-se. Santuários ecológicos. Proteção para as áreas e territórios de desova das tartarugas marinhas. Proteção às baleias. Claro, mas é aquela vida no útero da mãe. A esta se quer extinguir, se quer arrancar aos pedaços lá de dentro. Desumanização do humano. Recursos públicos para a Marcha da Vadia, Parada Gay, Marcha pela Maconha. Escola com partido, professor em sala de aula fazendo cabeça de alunos, usando o estrado, o giz, a caneta que dá nota, para impor suas ideias, seus conceitos políticos na cabeça dos estudantes. Isso não é novidade, não? Acontece em toda parte. Desvio de recursos das atividades essenciais do Estado para financiar um tipo de cultura cuja finalidade é exatamente perverter os conceitos de belo, de bom, de louvável, da verdadeira arte, não raro para fazer a cabeça das crianças e colocá-las em crises de identidade pelas quais não precisariam passar. Basta seguir o desenvolvimento natural e hormonal. Estou dizendo novidade? Claro que não. É provável que você pense, mas aí tem a questão da droga também, não é? A droga é causa de muita desordem social, que não está mencionada na sua lista. Não, a droga é consequência dessa lista. Porque se a pessoa é bem estruturada, se a pessoa tem valores, se a pessoa foi bem educada, bem formada, se fortaleceu a sua vontade, por um processo de educação consistente e não por um processo de perversão permanente e insistente, se a pessoa se fortalece, a droga não entra. Ou entra com muito mais dificuldade. Tanto isto é verdade que o drogado, quando quer sair do vício da droga, ele procura uma dessas fazendas de recuperação, benditas fazendas de recuperação, e ali vai passar por um processo para reconstruir o seu caráter, a sua dignidade, a sua honra, dar sentido à sua vida, desenvolver a sua espiritualidade, fortalecer o seu caráter para sair da droga. Esta lassidão que nós vivemos é causa da drogadição. E tudo isso que descrevi aqui, e muito mais, porque a lista podia ser muito maior, é uma construção que foi feita para transformar o Brasil nisto que é um processo de desconstrução de uma cultura que tinha muito mais valor, porque o Brasil já foi um país digno, respeitado internacionalmente, e hoje é isso que vemos, visto no mundo inteiro como um país sem caráter. Uma terra de gente sem caráter, que vota em ladrão e continua votando em ladrão. Só para tomar um exemplo recente que está no noticiário. Pense nisso, meu jovem. Toda essa lista aqui e algo mais vem do mesma banda, do mesmo lado do leque ideológico. Então, sempre os mesmos, trazendo esses males para dentro da sociedade brasileira. Pense nisso.